Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Com muita alegria estou aqui de volta, meus irmãos. Com muita honra, com muito prazer. Estou aqui para falar mais um pouco da Palavra de Deus para os nossos corações. Eu costumo dizer isso para os nossos corações, né? Porque quando eu vou falar a Palavra de Deus, primeiro ela fala comigo. E depois eu vou passar para alguém aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu já aprendi, aquilo que aquilo que Deus já falou comigo primeiro, para depois eu transmitir para alguém. Eu tenho visto a situação do mundo nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Eu tenho parado para fazer uma reflexão sobre isso e eu tenho visto que o mundo está se programando para a Terceira Guerra Mundial. O mundo está se organizando para isso. E eu fico pensando, meditando, como que pode o ser humano chegar em um ponto desse. O inimigo das nossas almas, Satanás, tem trabalhado de uma maneira terrível nos corações das lideranças mundiais, procurando afastar cada um, afastar um do outro de uma maneira terrível, afastar de uma maneira horrível, através da desunião. Eles falam que estão unidos, se prega muito união global, o mundo está unidos politicamente, de várias formas, mas na verdade é tudo falácia, é tudo esquema, é tudo política, é tudo mentira. Porque é uma união que as pessoas dizem que estão unidos, mas tudo interesse, cada um procurando prejudicar o outro. Estados Unidos acostumou dominar a terra e agora ele está percebendo que ele está perdendo espaço e que o mundo não é mais aquele mundo de 20, 30, 40 anos, 50 atrás. O povo está desenvolvido, o mundo está desenvolvido, as nações estão desenvolvidas e na verdade ele está percebendo que está perdendo espaço, mas isso é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nem um tio, nem um jota do que está escrito cairá por terra. Tudo se cumprirá na vida do ser humano e nesse mundo de então que estamos vivendo. Então, se fala muito em união, se fala muito em Nações Unidas, fala muito dessas coisas, mas na verdade ninguém se une com ninguém. Quando se fala em amor, em união, algum interesse tem por trás. Então, na verdade, se fala muito em unificação, união global, mas o versículo bíblico não pode cair por terra. Nação contra nação, reino contra reino.
Essa é a verdade da palavra do Senhor. Nação contra nação, reino contra reino, e fome, peste, guerra, terremotos em vários lugares. Mas sabemos que estamos vivendo no princípio das dores. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então, é uma coisa terrível que está acontecendo no mundo. Você não vê agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo tudo isso que está fazendo com a nossa nação, nosso país. E ele resolveu prejudicar o Brasil, resolveu perseguir o nosso país. E o que eu acho, que eu fico triste, irmão, é porque a oposição ao governo está trabalhando de uma maneira ferrenha contra a nossa própria nação. Agora eu pergunto, se você trabalha contra a sua própria casa, como que a sua casa pode prosperar? A Bíblia fala lá no livro de Lucas, se não me engano, capítulo 11, fala sobre isso. Fala, todo reino dividido contra si mesmo, como subsistirá? Todo reino dividido contra si mesmo, como subsistirá? Ele não vai subsistir. Por quê? Porque está dividido contra si mesmo, quer dizer, o governo passado trabalha contra esse governo agora. Onde já se viu, irmão, mandar uma pessoa sair daqui para os Estados Unidos, fazer campanha contra o Brasil, fazer política, articulação contra o nosso povo, a nossa nação, e ter um monte de gente dormindo, achando que isso é muito bom o que ele está fazendo, porque ele está querendo a libertação do Brasil. Agora eu pergunto, que tipo de libertação? Se eles estão trabalhando contra a nação, trazendo pobreza, trazendo problema, dificuldade para a nossa nação, que ajuda que eles estão dando para o país? Eu concordo, sim, na política, mas uma política séria, uma política honesta, uma política que busca melhorar, busca crescimento, busca desenvolvimento, diálogo que produz desenvolvimento para a nação, mas não diálogo procurando meios do nosso país ser perseguido, ser taxado, ser humilhado da maneira que estão querendo fazer com o Brasil. Agora eu entendo porque o presidente Lula tem buscado união com muitos países do mundo por causa disso. Na verdade, o povo está cansado de viver na mão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só pensa neles, irmão. Americano não pensa nos outros, americano só pensa neles. Eles só querem dinheiro, e o brasileiro fica lá que nem uns mané, puxando o saco dos Estados Unidos, achando que os Estados Unidos é tudo. Os Estados Unidos já era, os Estados Unidos não é mais aquela nação que era antigamente. Entendeu? Esse homem, esse Trump, o problema dele só pensa em cada dia mais ficar bilionário. Ele não está preocupado com ninguém. E esse golpe que ele fez com o Brasil aí, teve pessoas que fizeram investimento altíssimo, entendeu? Já sabendo que o dólar ia subir. Isso é esquema puro, irmão. Pessoas, inclusive o Eduardo Bolsonaro, fez isso aí. Entendeu? Aqueles 2 bilhões, aqueles 2 milhões que foi mandado lá, digo melhor, para ele, esse dinheiro ele usou para isso. Para investir nessa transição, nesse
nesse esquema que o Trump fez para poder ele praticamente duplicar esse dinheiro. E as pessoas estão achando que está tudo bem, que está tudo certo, entendeu? As pessoas estão achando maravilhoso isso aí que ele está fazendo, trabalhando contra você mesmo, meu amigo. Se esse cara não ama, não respeita a democracia, não respeita o Supremo, não respeita o governo, não respeita a, a nação brasileira, ele não está respeitando você, essa é a verdade. Ele não está nem aí para você, entendeu? E nós estamos vivendo numa época muito complicada, muito difícil. O mundo está se organizando para isso, nós estamos indo para o final dos tempos. E eu quero deixar alguns irmãos nossos, alertar alguns irmãos nossos sobre isso. Tem irmãos que estão brigando, usando as redes sociais para falar que Bolsonaro está sendo perseguido, que Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido. Tem pessoas que estão falando isso aí, não, é uma perseguição, porque não sei o quê, porque eles querem o bem do Brasil. Que bem do Brasil se eles estão trabalhando contra o Brasil, irmão? Eu quero que você, que é crente, comece a refletir, comece a orar, cuida de você, cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida do reino de Deus, procura fazer algo para o Senhor Jesus, procura levar a palavra do Senhor, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Tem que fazer alguma coisa dessa forma, porque o nosso mundo não é aqui, entendeu? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Jesus voltará e trará juízo sobre o mundo, trará juízo sobre as nações. E não vai demorar, ele vai voltar e ele trará juízo sobre as nações. E quando ele trouxer juízo sobre as nações, sabe o que vai acontecer no mundo? Ele vai destruir tudo que é pecaminoso, tudo que é desonesto, tudo que é pecado, tudo que é desobediência, tudo que é traição, engano, mentira. Ele vai destruir tudo isso. E somente aqueles que levaram uma vida de temor e de tremor, somente esses poderão herdar a vida eterna, como diz a Escritura. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Então essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Então, meus amados irmãos, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo Brasil, porque o mundo está se organizando para o final. Vamos orar pelos irmãos, vamos se unir em oração, para que Deus dê o livramento e guarde o seu povo do que virá sobre o mundo. Se acontecer o que eu vi numa visão sobre o Brasil, irmão, nós vamos passar por uma situação muito difícil. Não sei quando, mas eu acredito que isso vai acontecer, porque Deus me mostrou algo tremendo. Eu não vou falar isso aqui agora, mas só quero dizer para vocês que nós estamos no tempo do fim. Que Deus abençoe seu coração, sua vida, que Deus continue te direcionando, que Deus continue falando com você, que Deus continue despertando você para a oração, para se preparar para o que virá aí no mundo. Não pensa que Estados Unidos está ajudando o Brasil, não está, entendeu? Isso aí é tudo esquema, irmão. Tudo a oposição trabalhando contra o nosso país, contra a nossa nação. Então vamos orar para Deus dar livramento para o nosso irmão. Tentaram matar o Lula, tentaram matar o Alckmin, tentaram matar o Alexandre de Moraes, entendeu? Tentaram dar o golpe de Estado, não conseguiram. E agora estão tentando afetar a política do Brasil, a economia do Brasil, para ver se derruba o governo. Eles derrubaram a Dilma, agora querem derrubar o Lula. Como o Lula é um cara estadista, inteligentíssimo, que não vai na onda desses caras aí, ele está de pé ainda. Mas eles vão lutar. Eles só não vão derrubar o Lula porque Deus não vai deixar, porque não é o momento. Mas eles vão tentar. Mas eles não vão conseguir porque o Brasil tem laços profundos com outros países
E nós vamos conseguir mandar o nosso alimento para outras regiões do Brasil se não tiver acordo com os Estados Unidos. O Brasil está fazendo o seu papel, está tentando fazer acordo. O Alckmin está trabalhando para fazer esse acordo. Só que não sei se vai dar certo, porque o homem está sendo alimentado, entendeu? Por pessoas do Brasil que está trabalhando junto com o Eduardo Bolsonaro para tentar destruir a nossa economia, para ver se derruba o governo Lula. Esse é o foco. Mas só que uma coisa eu vou falar, você que é cristão, você que quer ver o bem da nossa nação, do nosso povo, esqueça esse negócio de partido, PT, esqueça esse negócio de direita e de esquerda. Vamos orar pela nação brasileira, pelo nosso povo, nós temos que orar, para que Deus faça o melhor para a nossa nação. Agora, uma coisa eu quero falar com toda a propriedade. Quem persegue os outros não merece apoio. Entendeu? Se essas pessoas estão trabalhando contra a nossa nação, eles já provaram quem eles são. Essa é a verdade. Mas o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus é maravilhoso, o Senhor Jesus é santo, Ele é o Filho de Deus e Ele é que trabalha em prol dessa nação, porque o Brasil não é do diabo, o Brasil não é de Satanás, o Brasil, ele pertence a Jesus, viu? Tangará da Serra, a cidade que eu moro, pertence a Jesus. O Brasil pertence a Jesus. Nós somos brasileiros e não vamos nos curvar diante do diabo e do inimigo, que só quer ver a nossa derrota, a nossa destruição, querendo se enriquecer cada vez mais nas nossas costas. Chega disso, irmão. Vamos levantar a nossa cabeça, vamos orar e vamos pedir que Deus livre a nossa nação, livre o nosso presidente, livre o nosso vice-presidente, livre o Alexandre de Moraes, livre todos o povo que estão trabalhando a favor da nossa nação. Porque ai de nós se não fosse o Alexandre de Moraes, usado por Deus para fazer esse trabalho de defesa da nossa nação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu coração, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fique com Deus. Se inscreva no canal da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário.